Marcos, gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho de você. Quem é o Marcos? Pode puxar aí o microfone para você. Primeiramente, boa noite. Pô, é um imenso prazer estar com você. Deixa eu apertar sua mão novamente, cara. Eu que te agradeço. Anos de amizade. Eu sei que a gente encontra uma dificuldade aí de estar se vendo. São muitos eventos aí que você faz, várias filmagens. E às vezes fica meio difícil de a gente estar se encontrando, né? E tá falando um pouco, né? Conversando um pouco mais sobre empreendedorismo, que a gente está sempre conversando, se ajudando, né? Nessa parte tão promissora que é difícil, né? Que é de desconhecimento de muita gente. Aí tá mais da parte também da área da saúde, que é uma coisa nova. E hoje eu vou estar aí tentando ajudar vocês de alguma forma e sobre o que é o empreendedorismo na enfermagem, como foi a minha ascensão, tá? Como eu comecei lá de baixo, como eu cresci, como surgiu essa ideia na minha cabeça. Será que veio do nada? Se alguém conversou? Se eu escutei um zum, 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 passarinho cantando? Então a gente hoje vai descobrir quem é o Marcos, quem foi o Marcos ontem e vai descobrir quem é o Marcos hoje. Tá ok? Show de bola. Marcos, antes de tudo eu queria que você falasse um pouquinho, né, da tua formação, o que levou você a ser enfermeiro, como é que você começou, aonde você estudou, como é que foi a sua formação na área da saúde? Cara, é muito gratificante falar sobre isso, cara, nesse canal, porque me lembra da nossa amizade, né? A gente começando lá de baixo, poxa, construindo lá no rapel, no resgate, e isso foi fazendo com que acendesse, né, uma chama, um calor, assim, de gratidão, né, por conhecer essa parte do rapel, do resgate, porque tá começando o começo, né, dessa vida do empreendedorismo já lá com meu amigo Hugo, quando a gente começou já, bota aí quase uns 10 anos atrás, né, se não tiver mais. Senão eu vou estar entregando aqui a idade do meu amigo, né, a minha, a gente não pode falar muito sobre isso, mas lá que foi que plantaram a sementinha do empreendedorismo, tanto no meu coração, tanto no coração do Hugo, e a gente hoje está aí com esse conhecimento, né? A gente nunca tem o conhecimento total das coisas, mas a gente tem muito que aprender, e aprender até com vocês, tá? Que a gente vai aprendendo com o chamado network, que a gente aprende um com o outro, com vocês, colocando as perguntas aí no canal do Hugo, no meu canal, tá? E a gente vai aprendendo muito com as perguntas de vocês, com esclarecimentos, com as dificuldades que vocês têm, que muitos de nós passamos pelas mesmas dificuldades. Então, coloquem suas perguntas aí, coloquem suas dificuldades, porque a dificuldade de vocês pode virar uma live minha, do Hugo, e a gente pode estar contribuindo ainda mais também com o conhecimento, com a dúvida de vocês, tá? Vou estar falando um pouco mais agora sobre a minha formação. Eu sou técnico de enfermagem, eu comecei com essa sementinha do conhecimento da saúde na época do Corpo de Fuzileiros Navais, que eu fui fuzileiro. Então, quando eu recebi as primeiras instruções de primeiros socorros, aquela chama já acendeu em mim. Eu falei, rapaz, eu tenho que saber mais, eu tenho que procurar mais para saber como salvar as pessoas. E foi assim que começou essa chama arder na tragédia ali na época do Morro do Bumba, onde que nós fomos lá para poder ajudar as pessoas lá que estavam sem casas, muitas pessoas soterradas. Então a gente deu um apoio, uma força lá junto com o Exército, junto com a Marinha. Então foi toda a parte assim do militarismo lá dar esse apoio, junto com o bombeiro também. Tá ok? Então ali já foi plantada a primeira semente. Aí eu fiz meu técnico de enfermagem, não satisfeito, eu emendei para a profissão de enfermeiro e fiz a minha faculdade de enfermagem, que dura 5 anos hoje em dia, tá? E mesmo assim eu falei, caramba, depois que eu me formei, eu falei, e agora? Para onde que eu vou? Que deve ser a pergunta de todos depois que se formam. E agora, como é que eu faço? Eu vou para o hospital? O que eu faço? Vou para uma clínica?
qual é a minha missão agora? E muita gente tem essa dificuldade, né? Depois que se forma, porque a gente parece que a gente não aprendeu nada, né, naquele momento. Mas é aí que você se engana. Você tem que ganhar mais experiência, continuar estudando, se esforçando, pegar um hospital e aprender. Por quê? Não existe empreendedorismo sem um conhecimento base. E esse conhecimento base que vai te dar o ponto de largada, o ponto de subida, de ascensão na sua vida. O empreendimento é você pegar o conhecimento que você tem, base, e transformar isso para uma carreira de sucesso. Ou seja, você vai pegar o conhecimento base, você vai parar e você vai pensar: como é que eu posso transformar uma vida através desse meu conhecimento? E você pega esse conhecimento e transforma em um empreendimento, em uma venda, para que possa ajudar uma pessoa. Pensa bem que toda ajuda, o empresário, né, o empreendedor, tem que vender um projeto, vender alguma função ou algum serviço que ajude uma pessoa. Antes de vender, você tem que aprender a servir. Se você não consegue diferenciar o que é servir e o que é só ganhar dinheiro, infelizmente você não vai ser um bom empresário nem um bom empreendedor. Você tem que aprender primeiro a servir. Tá ok? É que esse é praticamente o dom da enfermagem, né? É a arte do cuidar. A arte do cuidado, servir, né? É tão importante o trabalho da enfermagem, né? Gente, para quem não sabe, eu também sou enfermeiro, né? Por isso que eu entrei com um quadro aqui e tinha que trazer meu amigo para ele falar sobre a enfermagem, né? Além de ser meu amigo, nós nos formamos junto há bastante tempo atrás, como ele falou agora. E se você não sabia que a enfermagem existia, só ficou sabendo depois do Covid, não, galera, a gente já tá, ó. Porque muita gente, né, Marcos, só descobriu a enfermagem quando chegou o Covid, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Covid e descobriram a enfermagem agora, né? Não, galera, ó, desde Florence Nightingale, Ana Nery, então, galera, a enfermagem já existia, tá bom? Prazer, enfermagem aí não foi só por causa do Covid, não. E, Marco, antes de começar as perguntas aqui, base, cara, e aonde você trabalhava? Como é que foi quando chegou a pandemia, cara? Cara, assim, foi muito triste trabalhar. Infelizmente, a gente não pode falar assim em nome da instituição. Não, só... Mas foi muito triste, muita morte. E às vezes a gente não sabia nem o que fazer, porque no começo não existia protocolo direito, o que você fazia de antibiótico, de atendimento. Então era só o conhecimento que a gente tinha no momento para poder estar ajudando essa pessoa, né? Então eu peguei muito na mão de muitas pessoas que faleceram, na realidade de famílias, né, que faleceram, porque às vezes o jovem ia para a rua, trazia essa doença, esse vírus para casa e acabava contaminando mãe, pai, e a gente acabava perdendo uma família toda, né? Às vezes dizimada por esse vírus, infelizmente, né? E acabou que surgiu nessa época de Covid até um empreendimento também nosso, né? Com a ajuda da laser terapia. Não sei se vocês conhecem a laser terapia, o tratamento do ILIB, que ajudou muita gente a poder oxigenar as células sanguíneas, tá? E melhorar até a parte de oxigenação do pulmão, que o ILIB é uma parte do tratamento a laser, tá, que ajuda na oxigenação das células, falando assim bem geral, tá? Além de acelerar também o processo também de cicatrização que ele também gera, além de melhorar a parte aí, é importante fazer, tá? É muito importante fazer lá o tratamento de ILIB. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, a gente estará fazendo um vídeo lá sobre o ILIB e a laser terapia. Já vamos falar sobre isso, já tá aqui na minha pergunta também, porque eu stalkeei, né, o trabalho do Marco, fui lá, pesquisei, né, anotei aqui algumas coisas para que eu não esquecesse. Eu queria falar um pouquinho sobre o Covid, né, da pandemia, porque todo mundo foi pego de surpresa, né, e o Marcos trabalhou em hospital público no meio da pandemia, né, foi realmente triste. A linha de frente, né, Marcos? Muito triste, nós imagina chegar uma doença que ninguém conhecia e a enfermagem, galera, para vocês que conheceram a enfermagem agora
no momento de pandemia. Cara, imagina, chegar uma doença que ninguém conhece, só de você respirar você pega e a gente tá ali na frente do problema. Foi bastante devastador. Graças a Deus eu não peguei ali na linha de frente, eu peguei logo depois que melhorou, né, o estado da Covid, mas foi muito triste também. Eu peguei bem de perto, meu irmão teve, infelizmente quase que morreu meu irmão, mas teve um tratamento adequado e conseguiu sair dessa para melhor, né? Mas até hoje ele tem alguns resquícios, né, do Covid. Ele faz o tratamento do Elibre junto lá comigo e teve uma grande melhora, assim, no estado dele, de respiração, até mesmo da parte física e motora também, ele teve essa grande melhora também. Pô, que maneiro. Marcos, cara, a importância da enfermagem, né, cara? Como é que pode? Cara, é só você... eu costumo dizer, eu já falei isso 1 milhão de vezes pra você, eu acho que todo mundo tinha que ter passado pelo menos 1 ano de estágio, né, cara? Como nós passamos, pra pelo menos dar valor à vida, né, cara? Quantas pessoas a gente viu no leito né, ali... Pô, não gosto de falar de morte, mas quantas pessoas a gente viu ali necessitando de alguém e só a enfermagem muitas das vezes estavam ali. É triste, galera. Então, quando você faz enfermagem, você começa a dar mais valor à vida. Eu costumo dizer que o enfermeiro raiz, né? A mulher enfermeira raiz, ela já não se cuida, já não usa aquela maquiagem tão forte, porque já tá ali direto, ela tá trabalhando às vezes 48 direto, trincando ali na hora, né? Como a gente fala. É muito importante, e a gente vê de perto, cara, a importância que a vida tem, né? E a gente dá muito valor para isso. A gente aprende a valorizar, né, a vida, porque ali, né, no momento de dor, de aflição, você vê o que você deixou de fazer até com seus próprios familiares, o que você poderia fazer de melhor e até o que você pode mudar, né? Você aprende muito como mudar, como eu ser, né? Como mudar como pessoa. Isso aí, como ser humano, né, como ser humano, porque ali, realmente, como você está de frente para o paciente, você vê algumas indignações, né? De familiares com paciente, de pacientes também com familiares. Lembra disso, né, Marco? E a gente aprende muito. Uma vez eu tava com o Marco, a gente tava no estágio e... tinha um senhor lá que eu falei com o Marco, falei, caraca, Marco, ninguém vem visitar esse cara, tu lembra? Lembro. Aí eu falei, caraca, só a enfermagem tá aqui, só a enfermagem. Cara, tantas fotos que a gente tem, né, Marco, com um idoso abraçando. Vários pacientes. Gente, você não tem noção, todo enfermeiro tá ali pelo amor, né, cara? Pelo amor, pelo carinho, porque realmente eu sei que existe uma parcela ali que tá pelo dinheiro. É normal, gente, trabalhar e receber o nosso dinheiro no final do mês, é o certo, é o correto, mas eu acredito que se todo mundo tivesse um pouquinho ali de amor no coração, no seu trabalho, eu acho que a enfermagem, o nosso tratamento seria muito melhor, tá ok? Essa parcela de amor que eu falo é tanto no empreendedorismo, tanto na enfermagem. Você que quer fazer qualquer atividade, qualquer função, qualquer formação, você tem que ter o amor para aquilo, senão, infelizmente, eu digo de antemão, não vai dar certo, cara. Tenha amor na tua profissão, procure se especializar para fazer o melhor com gratidão e com amor, e tudo virá em conjunto, o dinheiro vai vir em conjunto. Se você faz com amor, você vai ser percebido, não se esqueça disso. É só um detalhe. Antes de tudo, né, a enfermagem ela já é o amor, cara. Não adianta, eu sou apaixonado pela enfermagem, eu sou apaixonado pela saúde, pelo resgate. Mas vamos lá, vamos começar por que você veio, né? Você veio aqui para falar do empreendedorismo. Marcos, eu tenho visto a tua ascensão aí, tanto nas redes sociais quanto no teu trabalho, já te acompanho há bastante tempo, a gente é amigo de longas datas. Eu fiz algumas perguntas aqui, eu gostaria que você explicasse, né? Até para mim também, né? Porque
Teve um período da nossa vida que eu fui para um lado e o Marcos foi para o outro. Continuamos na enfermagem. Ele tinha ido para a parte de unidade caronária, não me lembro muito bem. Eu fui mais para o resgate. Aí ele entrou mais para a área do empreendedorismo, começou a trabalhar com tratamento de ferida. Vira e mexe, ele vem aqui. A nossa conversa é podcast. Eu falei, mano, tem que falar sobre isso no meu canal, porque ele chega aqui, a gente fica 4, 5 horas conversando, ele fica me dando aula sobre o tratamento de ferida e tudo mais. Marco, eu gostaria de saber aqui, cara, o que é a carreira do enfermeiro autônomo? Poxa, cara, é de grande valia falar sobre isso, é muito importante. Porque muita gente me pergunta, e aí, Marcos, pô, o enfermeiro só trabalha no hospital? Não, gente, não. Hoje em dia nós temos algumas leis que nos regulam, tá? Pelo Corém, vocês podem estar procurando lá no Corém, que o enfermeiro é mais do que trabalhar no hospital. Até recentemente teve um parecer, eu só esqueci o nome, que eu sou horrível de gravar numeração, de número de parecer, mas vocês podem estar pesquisando aí um parecer recente que saiu, acho que mês passado, se eu não me engano, referente sobre o enfermeiro prescritor, né? Mas o enfermeiro, para poder prescrever medicações, ele tem que ser um enfermeiro especialista. Então, por isso que é bom sempre se especializar, buscar conhecimento para poder estar prescrevendo essas medicações, né? Por exemplo, o enfermeiro estomaterapeuta, ele pode prescrever medicações referentes ao tratamento que ele utiliza, porque se parar para pensar, pô, já pensou, a gente vai tratar a ferida e como é que a gente vai prescrever? A gente vai ter que aguardar o médico prescrever para a gente. Olha só o tempo que vai demorar o tratamento desse paciente. Não que o médico ele não tenha o conhecimento. Sim, ele também tem o conhecimento. Porém, ele trabalha em conjunto com a gente para poder acelerar o processo de cicatrização desse paciente. Ele atuando na parte dele, na conduta dele e a gente trabalhando na nossa especialidade. Sempre em conjunto, como se fosse, o que eu falo, empreendedorismo é sempre network. Então a gente tem que contatar ele e ele contata a gente. E todos nós saímos felizes. Entendeu? Isso em toda a área. Por isso que é tão importante o network. Então o que é autonomia? O enfermeiro autônomo, ele consegue trabalhar hoje em dia na sua clínica, tá? De estética, de tratamento de feridas. Hoje em dia, respondendo, acho que até outras perguntas que devem vir aí pelo Hugo, pode estar trabalhando com clínica de vacinas. Para isso, é tão importante aquele conhecimento básico que eu te falei. Pô, Marcos, eu vou me formar e já vou cair no mundo para empreender. Não faça isso. Eu te oriento a ir para o hospital, ter um conhecimento básico e até aí no hospital vai abrir a sua mente, ou na clínica da família também. É uma excelente casa para você aprender, vai abrir a sua mente. Você vai conseguir entender quais são as dificuldades que tem na nossa realidade, na nossa população, o que a população precisa, aí você vai conseguir empreender. Porque o empreendimento, o empresário, não é nada mais, nada menos do que você identificar alguma dificuldade que a pessoa tem e criar um negócio em cima disso, para que possa ajudar essa população. Beleza? Show, Marco. Então, você já estava respondendo uma pergunta que eu ia fazer também aqui, ó. Quais áreas o enfermeiro pode atuar como autônomo? É isso mesmo. Vou estar repetindo aqui. O enfermeiro tem várias áreas inimagináveis de atuação. Tem áreas até que não foram descobertas, mas o grau do empresário é isso. Procurar uma oportunidade e criar um serviço para isso. Ou seja, teve alguém que algum dia pensou, por que eu não posso criar uma clínica de vacinação? Se tem gente que tem essa dificuldade de acesso à vacinação. E também hoje em dia nós sabemos que existem várias outras vacinas, né, que as crianças tomam e que infelizmente só dão na rede particular. Então, alguém pensou nisso, né? Por que não trabalhar com isso? Por que não empreender nessa área? Como tem também empreendimentos, enfermeiras, colegas minhas, que trabalham na área de amamentação, que é uma área muito importante, que eu gosto muito também,
e elas fazem ajuda, né, na amamentação dessa criança, dão um curso para a mãe, porque muita gente, vocês sabem, né, quando a mãe está amamentando, podem criar algumas feridas nos seios, no bico do peito, e por falta indevida ali de treinamento ou até de conhecimento da mãe. Então, essas meninas essas enfermeiras, né, bem capacitadas, dão esse curso para a mãe e ganham muito bem também por isso. Tanto Zona Sul, Zona Oeste, e até em outros países. Eu tenho até uma conhecida que foi lá para os Estados Unidos, dar esse curso para até uma atriz lá, porque tinha essa dificuldade, estava abrindo ferida, e essa ferida também é uma área que já entra alguma outra área de empreendedorismo, que é a laser terapia, que eu vou estar falando um pouco mais para frente, que também ajuda nessa parte também de ferida. É isso que eu ia falar agora, a gente já vai chegar lá também, e a próxima pergunta seria o que faz, né, um enfermeiro especialista de tratamento de ferida? Poxa, essa pergunta é a pergunta que eu mais gosto, porque quando o paciente me liga e ele me pergunta, Marcos, e aí, quanto custa a troca de curativo? Eu fico assim para morrer, mas não é culpa dele, gente. É porque muita gente, infelizmente, tem esse desconhecimento do que é o profissional de enfermagem, do que é um especialista em feridas, que é o estomaterapeuta, e também o enfermeiro, que ele pode também tratar feridas, isto é, com devido conhecimento. Porque, infelizmente, a gente tem tido aí conhecimento de muitos enfermeiros por falta de conhecimento, por estar, infelizmente, surfando, né, nesse momento da ascensão da enfermagem, né, na área empreendedora, e acaba fazendo algumas coisas, alguns erros muito comuns no tratamento de feridas, que pode acarretar até na perca do membro do paciente. Por isso que você, se está na área de enfermagem, se é o enfermeiro, se é o técnico de enfermagem, tá nessa área, busque conhecimento, busque se capacitar antes de você estar tratando uma lesão, uma ferida, tá? Você, técnico de enfermagem, é muito importante que você some com o enfermeiro para estar buscando conhecimento. O enfermeiro vai estar prescrevendo para você, tá, os cuidados, a troca do curativo, tá, para que você possa tratar essa ferida, porque infelizmente o técnico de enfermagem hoje, né, tem uma lei no Corém que ele só pode estar trocando o curativo, a cobertura, né, no caso, se tiver uma prescrição do enfermeiro. Então, é necessário que você pense como empreendedor. Se você tem um conhecimento da troca de curativo, às vezes até muito mais do que enfermeiro, que a gente vê muito isso, às vezes tem muito técnico de enfermagem que tem mais conhecimento. A prática, né? De tanto estar ali na linha de até frente, de né? técnica mesmo, assim. Costume. Que sabe mais do que enfermeiro. Então, você tem que pensar como empreendedor, né? Você pode estar passando esse conhecimento para o enfermeiro e pedindo para o enfermeiro prescrever para você. Também, o técnico de enfermagem, também ele pode estar construindo uma clínica, botando o enfermeiro para ser responsável da clínica e tá ganhando dinheiro com isso, ganhando os dois, né? Porque existe uma lei que fala que o técnico de enfermagem não pode prescrever condutas de curativo. Beleza, mas você não pode ficar só preso a isso. Existem várias formas de você empreender dentro da enfermagem sem necessariamente ser o prescritor ali do curativo. Você pode fazer qualquer tipo de curativo, mas prescrito pelo enfermeiro. Então, você pode criar a sua clínica ou seu consultório e botar um enfermeiro lá para estar cuidando dela. Não é porque é uma clínica de enfermagem ou um consultório que você tem que ser tem que saber fazer tudo, que tem que ser o responsável. Não, você pode botar o enfermeiro como um enfermeiro técnico e você está respondendo pela clínica. Porque a pessoa que responde pela clínica pode ser qualquer um, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, um arquiteto, tá entendendo? Só que é necessário ter um responsável técnico. O responsável técnico precisa realmente ser um enfermeiro, mas você pode ser o dono do consultório e da clínica, tá? Sem ter grandes problemas, tá? É só você fazer um investimento, criar uma parceria que você vai estar sendo um técnico de enfermagem de sucesso.
Tá Show. ok? Essa é uma pergunta aí muito, assim, que as pessoas me perguntam no Instagram, no Facebook aí da gente. Pô, Marcos, eu sou um técnico de enfermagem, eu posso empreender? Aí, tá aí a dica para você ser um empreendedor de sucesso. Arruma alguma dificuldade que a população tem e empreende em cima. O enfermeiro, eu não preciso nem dizer, né? O enfermeiro, ele tem que estudar, se capacitar, porque infelizmente a gente sai, eu falo isso porque eu tive essa dificuldade, né? A gente sai da formação com milhões de dúvidas. Eu costumo falar, até brincando, né, Hugo? A gente sai com mais dúvidas do que com conhecimento. Então a gente, quando vai para o campo, né, realmente batalhar, a gente vê várias coisas acontecendo e fala, caramba, o que eu aprendi na formação? Então a gente realmente só vai aprender ali no campo de batalha mesmo. É o que as pessoas falam, né? A teoria é uma coisa, na prática é outra completamente diferente, né, cara? E a gente aprende muito, e é assim, no campo de batalha que a gente sabe quem são os meninos e quem são os homens, né? Vamos dizer assim, né? Os homens dos meninos. É como um ditado que eu escutei da minha amiga Márcia, enfermeira, que se ela estiver me escutando, é um prazer, saudade de você, Márcia. É aquele ditado, como é que é? Não se faz bom marinheiro... Mar calmo não forma bom marinheiro. É isso aí. Pô, o mar Lembrei calmo do meu amigo Santiago. Lembra do Santiago? Aí, Santiago. Aquele abraço, meu parceiro. Pô, ela sempre falava pra mim, Marcos, você tem que ter... O rezo pra que teu plantão seja aquele plantão que tenha tudo. Eu falava, Márcia, pelo amor de Deus, vira essa boca. Ela falava, não, mar calmo não se faz marinheiro, Marcos. Então você tem que batalhar. E hoje em dia a Marcinha aí tá na área de estética, também empreendendo também. É mesmo? Poxa, eu fiquei maravilhado com ela quando eu vi. Tá? Se quiser aí, ó, siga a Márcia lá, tá no meu Facebook, no meu Instagram também. Tá? Aproveitando nisso, né, Marco? Vamos falar aí das suas redes sociais. Fala aí das suas redes sociais. Qual é o teu Instagram, teu Facebook? O meu Instagram é enfermeiro underline underline Marcos Bittencourt, tá? Também tem da minha empresa, Curative Company, atendimento especializado em feridas. Que você pode estar seguindo lá, tá? Mandando perguntas, dúvidas que a gente, na medida do possível, a gente vai estar respondendo também sobre a mentoria que a gente tem, tá? E aproveitando aqui o papo, eu não gosto de fazer pedidos, mas fazer um pedido aí, o Hugo, sobre a gente fazer aí uma mesa redonda só de empreendedores e a gente discutir sobre os empreendimentos aí de cada um. Eu acho que vai ser de grande valia aí pro pessoal aí. Show de bola, tô aí. Pô, vamos tentar aí fazer uma mesa redonda aí falando sobre empreendimento, sobre marketing, você que quer estar por dentro aí do marketing, sobre empreendimento. Isso vai ser uma grande varia porque vai estar algumas pessoas, né, de várias áreas diferentes. Aí, resgate, saúde, acredito aí mergulho também. Aí. Não só isso, né? Imagina uma mesa aqui com 4 enfermeiros batendo papo, 4 empreendedores, pode ser da saúde mesmo, 4 empreendedores da saúde, a gente falando, né? Porque sair daquela caixinha, né, do hospital, né? Sair daquela... Porque as pessoas só entendem que o enfermeiro ou trabalha no hospital, agora o home care, né, que falou tudo agora, home care, né, e sair da caixinha, valeu, galera? A ideia é essa. Marcos, tem um comentário aqui que mandaram pra você, ó, Hugo, manda um abraço pra ele deu os pontos do meu braço quando eu tomei aqueles tiros. Caramba, eu fico maravilhado com isso, é muito gratificante assim pra mim, quando a gente recebe... Lembra, sabe quem é que eu tô falando? Nem sabe, né? Não tô lembrando, caraca, mas galera, é porque olha como é que a enfermagem a gente atende muito paciente. Olha como é que a enfermagem é maravilhoso, né, cara? Cara, assim, a gente atende muito paciente, a gente faz o bem. E o melhor, né? A gente não faz o bem, a gente faz o melhor pra pessoa e é tão gratificante assim quando a pessoa agradece a gente. Deixa eu só quando para na rua. Deixa eu só contar essa história aqui, gente. Por coincidência, foi até o dono da academia, um cara confundiu o carro dele, né? Cara foi lembrou agora? O cara foi assaltado e logo em seguida esse meu amigo o Sérgio, ele tava passando com o carro. Saudoso Sérgio. E o cara achou que eram os bandidos que tinham assaltado ele, o cara deu tiro em cima do carro, mano.
E esse amigo, que é inclusive até da academia, esse amigo foi baleado e foi pro hospital, chegou lá, quem atendeu ele? Fui eu lá no Marcos. trauma. Pô, foi muito assim, eu fiquei muito assustado quando eu recebi ele. Eu falei, porque falar assim, "Caramba." pô, tomou tiro, a galera acha que não, galera. Ele foi confundido, o cara... É porque, infelizmente, né, a gente tem esse pensamento. A gente, né, muita gente, profissionais, tem esse pensamento, né, quando o paciente chega no hospital e já acham que às vezes é bandido, mas infelizmente acontece também da pessoa, o cidadão comum de bem, tá no meio do caminho e passar por isso, né? Ser assaltado também, tomar tiro. Às vezes o que acontece muito, né? Hoje em dia, em todos os bairros, a gente não escapa, né, dessas situações, né, dessa dificuldade que está hoje em dia, né? Ainda mais agora após o Covid, né? Que muita gente ficou desempregado, né? Tem muita gente que conseguiu um emprego de novo, teve que se renovar, né? Se reempreender e se aprender, né, na realidade, novas coisas, né? Para poder estar trazendo o pão de cada dia para a família, né? É isso aí é... Sérgio, tá mandado aí o abraço pro... Um abração aí, Sérgio. Meu amigo Marcos. E agora também aqui, ó, chegou agora Richard Alexandre. Boa noite a todos. Caraca, fala, meu irmão Hugo Soares cara. E Marcos Bittencourt, amo vocês. Irmão, tô na área, hein? Indo trabalhar daqui a pouco, mas não podia deixar de prestigiar o trabalho de vocês. Richard, beijo no coração, meu parceiro. Eu também te amo. Tá me devendo um café, hein, cara? Tá me devendo um café, que tu Richard tá sumido pra caramba. Richard tá devendo todo mundo, cara. Tá Richard devendo café. Richard, depois que ficou milionário, empreendedor, falou assim pra mim, ó, meu primeiro pagamento eu vou pagar várias cervejas, a gente vai ficar bêbado, estou esperando até hoje, já tá 3 anos já. Dependendo já dessa virou cerveja. chefe, até hoje eu não vi essa cerveja, irmão. Richard, tá registrado aí, meu parceiro, não esqueço não, é você. Um abraço aí, Richard. E, né, Marco, já perguntei aqui qual a área que ele pode atuar e queria também saber qual é o papel da laserterapia no tratamento de feridas, cara. Cara, muito bom falar sobre isso. Vocês que estão aí online, gente, compartilhe essa live, que pode ser que tenha mais gente querendo saber sobre o assunto, sobre o próprio tratamento de feridas também. Depois eu queria, não perde o raciocínio não, eu queria te perguntar como que você entrou nessa parte de ferida na área da saúde, porque não, depois, vai lá, vamos responder aqui. Eu vou estar emendando aqui a parte do tratamento de ferida que eu acho que eu farei, vou estar falando também sobre a laser terapia, que acaba um complementando o outro. E você que está aí, compartilhe para que mais pessoas possam saber, tá, desse assunto. Mande suas mensagens, mande suas perguntas, que se eu não souber responder, eu passo pro Hugo, ele responde. Se eu não tá bom? Se eu não souber responder, eu passo para ele e ele especialidade responde. tua, irmão. Beleza? Então compartilha aí, manda mensagem pra gente poder estar ajudando vocês. Depois eu leio aqui, Richard tá enchendo de mensagem aqui falando que a Sofia tá grande, depois marca alguma coisa pra gente tomar. Pô, Sofia já tá só esperando, 18 anos, a Sofia. Tô só esperando, depois a gente marca alguma coisa aí, valeu. Falar nisso, cara, tem um tempo que eu não vou lá na tua casa tomar uma cerveja e curtir aquela piscina, né, mano? Pô, cara, convite não fala, convite não fala, não é convite não, pelo amor de Deus. Caraca, eu vim morar em Realengo, não falta, ficou mais difícil de ir lá, né, cara? Mas tá beleza. Vamos voltar aqui ao foco. Marcos, qual é o papel, né, da laser terapia no tratamento de feridas? Gente, assim, para falar um pouco de laser terapia, eu preciso falar um pouco do que realmente, qual é a função do especialista, né, do tratamento de feridas. Então, como eu estava falando, muita gente me liga e fala assim, Marcos, aí, quanto você cobra para trocar um curativo? E não é só quando você chama um especialista, né, para tratar a ferida, você não chama alguém para trocar o curativo da sua ferida. Esse especialista, ele vai fazer uma avaliação, que a gente até brinca, né, na época da enfermagem lá, que é a avaliação encefalocaudal. O que quer dizer isso? Que na parte do resgate é uma forma, e a parte da saúde é de outra, e na parte de especialização, na parte de tratamento de feridas, a gente avalia de uma outra forma, né, mais específica. Então, o que a gente faz? A gente avalia esse paciente e verifica as condições clínicas desse paciente.
Porque muitas das vezes, quando esse paciente chega para a gente verifica que o paciente tem várias comorbidades. E essa comorbidade precisa ser tratada. Porque se a gente não trata essas comorbidades, se a gente não identifica esses indicadores e fatores que precisam ser tratados, só vai ser meramente uma troca de curativo. E como eu digo sempre, né? Às vezes o paciente tem 10, às vezes 20 anos com a mesma ferida. E se não cicatrizou só com a troca de ferida, será que se trocar por alguma outra pessoa... Perdão. Tô prestando atenção, tô aprendendo, rapaz, tô aprendendo, o quê? Se a pessoa só tá trocando o curativo, será que se trocar a pessoa que só troca o curativo vai melhorar? Eu acredito que não, vai demorar mais 10 anos. E o importante falando nisso é que acaba a pessoa gastando mais dinheiro. Então vai trocando de curativo, vai trocando de cobertura, porque infelizmente as coberturas e materiais de curativo são caros. Hoje em dia uma cobertura aí, dependendo da cobertura, tá custando aí uns R$80, entendeu? Então, quando você chama um especialista, essa é a diferença de você chamar um enfermeiro especialista em tratamento de feridas, ou estomaterapeuta, que é o especialista mesmo, para tratar a sua ferida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar essas condições clínicas, como eu te falei, e vai dar um respaldo legal para você e vai ajudar você a estabelecer essas condições clínicas, porque nada mais importante do que ajudar a estabelecer as condições clínicas. Um exemplo, assim, esbruxo, é um exemplo da diabetes. Se você tem uma condição clínica que você tem diabetes, ele vai ajudar você a controlar essa diabetes, tá? Te encaminhando por algum profissional específico, ou também trabalhando a sua parte nutricional junto com o nutricionista e também as orientações que o enfermeiro pode fazer sobre alimentação. É importante frisar, gente, você enfermeiro, que o enfermeiro ele não pode prescrever a dieta, mas você pode prescrever orientações, o que o paciente pode comer. Um exemplo, o paciente, você tem que comer laranja, você tem que comer abacaxi, você tem que comer banana, um exemplo, tá? Ver o que é melhor para o paciente comer, o que ele mais necessita e tá orientando ele. Agora, você não pode prescrever a conduta lá de alimentação. Um exemplo, você tem que comer 3 bananas por dia, 40 ovos por dia. Isso você não pode fazer, tá? Só o nosso profissional nutricionista, que eu dou uma salva de palmas aí, se tiver algum nutricionista, que vocês têm um grande papel nessa ajuda da cicatrização. A galera da nutrição. A gente encaminha muito paciente para os nutricionistas, aí você, Rossana, tá? Seja bem-vinda se você estiver aí. Sempre o caminho paciente. Marco tá chegando aqui, tá divulgando geral. Tá divulgando todo o trabalho aí. Você, Rossana, a gente sempre caminha paciente para você, que tem um excelente trabalho, tá? E é muito importante. Então, não perdendo o foco, se você reparar, a gente tem um trabalho, o trabalho de tratamento de feridas é um trabalho assim em comunhão. Você não consegue trabalhar individualizado. A gente fala de profissional autônomo, porém ninguém é autônomo. Nem o profissional médico é autônomo. Ele precisa da enfermagem, precisa da nutrição, precisa do fisioterapeuta. Porque se faltar um profissional, ele não consegue fazer, não consegue ter ajuda. Imagina, numa PCR, numa parada cardíaca, não tem técnico de enfermagem, não tem enfermeiro, não tem nutricionista. E não tem o fisioterapeuta. E aí, como é que se faz? O médico vai conseguir ajudar em todas as áreas? Não consegue. Então, a gente precisa de ajuda de todo mundo, tá? A autonomia a gente tem no nosso trabalho, porém, a gente sempre vai precisar de ajuda, tanto do outro profissional. O network, o trabalho de network é isso. Você está ajudando a outra pessoa e a outra pessoa te ajudando. Isso é em todas as áreas. Tanto você sendo chefe da tua empresa, você vai estar ajudando o seu funcionário, o funcionário te ajudando. E você também é muito importante saber escutar, não só falar. Porque quando você só fala, você
não vê conhecimentos que vêm ali da ponta que você pode melhorar a sua empresa e até o seu conhecimento científico. Então é importante você estar sempre escutando, beleza? E falando da laser terapia, e aí, Marcos, o que é a laser terapia? Cara, é um tratamento fenomenal a laser terapia. Aceito sim, Hugo. Vai falando, pode falar. A laser terapia é um tratamento que veio aí para revolucionar, tá, várias áreas de saúde, como a odontologia, como o tratamento de feridas e outras áreas também, como a fisioterapia. A fisioterapia trabalha com a laser terapia na parte de ossos e músculos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, alguém aí da fisioterapia aí dá uma luz aí, manda uma mensagem. Vou falar aqui, ó, em alguém aí, ó, Júlio dos Santos. Marco foi meu pupilo, orgulho de te ver em evolução. Pô, excelente. Julião, parceiro, cara. Saudade de você, cara. Muito saudade. Julião trabalhou comigo aí, eu fui técnico do Julião e fui enfermeiro junto com o Júlio, depois subi, não me lembro se eu cheguei a ser supervisor do Júlio, lá no, quase que eu falo o nome do hospital, hein, gente? Lá no hospital onde que a gente trabalhou, mas aprendi muito com esse cara. Não tem problema nenhum, não, mas vamos seguir na laser terapia. A laser terapia é um tratamento assim inovador, na realidade é um tratamento aí que surgiu, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial, só que acabou surgindo no Brasil assim para aplicação imediata na área da saúde, se eu não me engano, alguns anos atrás, ou até uns 20 anos, pelo menos eu fiquei sabendo em uns 5 anos para frente, não sei se já tinha essa realidade no Brasil, né? Então, quando eu descobri essa laser terapia e vi o potencial que ela poderia fazer no tratamento de feridas do paciente, eu falei, não, eu preciso me capacitar, eu preciso estar dando essa funcionalidade para os meus pacientes, né? E até mesmo bom para o empreendedorismo, porque você sempre tem que buscar coisas novas para estar acelerando o processo de cicatrização. Então, o que é a laser terapia? A laser terapia, ela, na ferida, ela trabalha em algumas partes diferentes. Você pode trabalhar com a parte do RED, né, que é um laser que acelera o processo de cicatrização, que quando tem um aparelho, vou trazer o aparelho, fazer uma live aí com o aparelho para vocês entenderem. Então, na parte de fotobiomodulação, onde você usa o infravermelho e o RED, isso ajuda na aceleração do processo cicatricial, é uns termos meio estranhos, mas a gente vai tentando assim quebrar. Acelera o processo, vamos dizer assim, acelera o processo das células. Essas células, quando são aceleradas, elas formam fibroblastos e cria a creatinina. E isso faz a formação dos tecidos, tá? E isso é muito importante, porque acaba acelerando, às vezes, uma ferida que demoraria até uns 2 meses para cicatrizar, ela vai cicatrizar em 1 mês. Além de também esse processo estar diminuindo também aquelas famosas hiperqueratoses, né? Aquelas marcas de ferida, que ajuda a diminuir bastante, né? Então, muitos pacientes que fazem plásticas, que botam prótese, acabam procurando a gente para poder estar fazendo esse laser, para poder estar diminuindo aquela marquinha horrorosa que todas as mulheres, quando vão para a praia, não gostam de ter, né? Então, a gente faz esse tratamento com laser para poder diminuir essa hiperqueratose. Também é muito importante que as pessoas que tenham interesse em fazer o tratamento com a laser tem que estar inicialmente ainda nessa fase de 7 a 14 dias após a cirurgia. Quando começa a formar como já cicatriza a lesão, a gente não consegue mais melhorar essa hiperqueratose, tá? Depois de formada. Então, fez o processo, fez a cirurgia, já entra em contato com a gente para a gente poder já iniciar esse tratamento de laser. E também é muito importante, Marcos, mas o tratamento de laser é só após a cirurgia. Como é que é feito? Não, gente, a gente faz um pré-operatório, que é antecipadamente a cirurgia, porque a gente faz o tratamento de laser na área que vai ser no caso, realizada a incisão, né? A gente verifica lá com o médico quais vai ser as áreas que vão ser feitas as incisões e faz um tratamento naquela área para que, quando o médico, o cirurgião,
faça a incisão, aquele tecido ele tenha uma potencialidade melhor de cicatrizar. Então é muito importante fazer um pré-operatório antes, além do tratamento também ILIB, que é onde que vocês recebem o laser na artéria radial do braço, que é essa aqui, para quem não é enfermeiro, tá? Lembrando a antena do rádio, né? Aquele ditado popular antigo, antena do rádio. Então é colocado uma pulseira aqui igual um relógio, não fura da artéria, é colocado o laser aqui e você fica uns 15 minutos, dependendo do teu quadro, da tua estabilidade, também de indicações, né, clínicas que a gente avalia. Vocês ficam de 15 a 30 minutos e isso ele melhora a sua capacidade, a sua recuperação, tá? A sua circulação sanguínea, e muitos dizem que até melhora na questão da formação de edemas também. Formam menos edemas após esse pré-operatório, tá? E além da melhora também no pós-operatório. Por isso que muita gente faz o pré-operatório com a gente, tá? E no pós é a mesma coisa. A gente continua aquela laser terapia para que não forme a hiperqueratose e também acelere a recuperação. Porque, em média, uma cirurgia, vamos dizer assim, ela demora-se mais ou menos 1 mês para poder cicatrizar. Com a laser terapia a gente consegue acelerar. A gente teve casos aí que a gente conseguiu já até com 15 dias dar alta para esse paciente com a cicatrização, entendeu? Mas para isso precisa de um pré-operatório bem feito e um pós-operatório adequado. No pré-operatório a gente faz até 30 minutos antes do paciente ir para o centro cirúrgico. E a gente tem resultados maravilhosos. Pô, show de bola, maneiro. Você não sabia não. Acelera bastante, né? Acelera o processo de cicatrização. Para quem que faz a gente tem pacientes que só contrata a gente só para fazer o ILIB, que é essa da pulseirinha, entendeu? Faz 15, 30 minutos, às vezes chega do plantão cansado. Pô, Marcos, tem disponibilidade aí de horário para fazer uma ILIB para mim? Eu falo, pô, também acho, Júlio, também acho. Só tô olhando aqui, esse é meu garoto. Aí a pessoa vai lá e eu falo, tem disponibilidade de caixa aí. Eu falo com a Cristine, minha secretária Cristine, vê aí se tem horário para ele. Aí a gente encaixa, a gente faz o ILIB e a pessoa já sai dali, já parece que tomou um energético. Parece até que tomou um energético e já sai acelerado. Marcos, e Casimiro, meu Deus do céu, olha quem apareceu aqui, o mestre do resgate. Caraca, Casimiro Duarte. Só tem fera. Informação muito útil, parabéns, show. Queloide no lugar operado, é isso? É isso aí. O queloide, cara, desculpa aí, às vezes tem uma diferença. O queloide, ele se forma assim, mais rente à pele, tá? E a hiperqueratose é aquela depressão maior, que fica mais alta, assim, falando assim bem a grosso modo, tá? Não indo assim pra técnica. Então, quando a gente faz o queloide, quando já tá pronto, o queloide, aí realmente só com processo cirúrgico, só cortando novamente e juntando as bordas para que a gente consiga cicatrizar. Entendi. Entendeu? Para acabar com o queloide. Ou por meio da aplicação de ozonoterapia, que é a gente pode fazer aí uma live aí só de ozônio, que é muito importante também, que é um tratamento inovador junto com a laser terapia, tá? Que a gente consegue cicatrizar muito também com a ozonoterapia. Show. Casimiro, meu parceiro, você tá convidado para vir aqui, hein, Casimiro, para falar do resgate. Casimiro foi o cara que me botou lá na INSEG para fazer o curso do resgate rodoviário. Casimiro aí, outra novidade. Podemos fazer uma mesa redonda aí de resgate. Caraca, cara. Maluco, Casimiro. Só com essas feras aí. Parça. Casimiro, te devo muito, meu parceiro. Você mudou minha vida no resgate rodoviário. Esse é o cara. Obrigado pela informação. Aí quando a gente vê essas pessoas aí entrando no canal aí do Hugo, às vezes no meu canal, pessoas que passaram por nossa vida, né? E nos ajudaram muito lá no início, né? E essas pessoas só tem que ser abençoadas mesmo e crescer em vida. Sucesso. Casimiro, um abraço pra você, meu parceiro. Eu te aguardo aqui, já te chamei aqui pro podcast. Espero que tua situação tenha se resolvido, né? E vamos falar de resgate rodoviário. Valeu, Casimiro. Já chamei o Casimiro. Boa, grande. Essa aí eu quero estar junto. Várias pessoas aqui pro resgate rodoviário pra gente bater esse papo. Gente, eu tô praticamente começando agora, né, na parte do
da saúde. Então, eu convidei o Marcos, que é meu amigo pessoal, né? Por mais que ele seja meu amigo, às vezes é difícil, né? De nós nos falarmos, às vezes fica uma semana, 2 meses. Eu moro perto da casa dele, é difícil trazer o cara aqui porque ele tá com a agenda cheia. Então, a gente está tentando colocar mais pessoas da saúde, né? Vai vir bióloga, vai vir nutricionista, vão vir outros enfermeiros, a galera do resgate, para a gente falar de saúde, tá, galera? Não só da saúde, enfermagem propriamente dita, mas educadores físicos, né? Pessoas de fisioterapia, que nem você falou aí, para a gente dar um up na saúde, né? Eu queria quero dar voz para todos os profissionais da saúde. Quando eu falo saúde, galera, eu falo em geral técnico de enfermagem, cuidador de idoso, resgate, nutricionista, educador físico, todo mundo da saúde. Vou dar voz para todo mundo e a gente tem que exaltar o nosso trabalho, né, cara? Linha de frente não foi só a enfermagem, foi a nutrição também que estava lá no hospital cuidando dos pacientes. O raio-x, cara, todo mundo da área da saúde, ó. Sim, todo mundo se empenha, médicos, fisioterapeutas que sofreram muito com a gente. Todo mundo de parabéns. Galera da nutrição também. E aproveitando aí falando, Casimiro, cara, pessoal do resgate, se tiver que sair, não saia com o Hugo, cara, porque toda pessoa que é de resgate, quando sai com ele, acontece um acidente. Aí eu tive que lembrar isso, cara. Eu tive que lembrar isso. Atrai acidente. Atrai acidente, cara. Não pode sair 2 profissionais de resgate. Pô, mas cara, o Casimiro é resgate rodoviário, mano. Aí vai atrair mais ainda, cara. O Casimiro Não sai. A gente marcava de sair, acidente só na pra rua. Academia junto, né? Academia junto já era um acidente. É difícil, cara. Uma retirada de um capacete, né? Poxa, já ali pra aquecimento, o aquecimento da gente. Então você que tá vendo aí o podcast, né, e tá pensando em ir pra área da saúde, quando você começa a fazer, eu acho que é mais o primeiro socorro, né, o técnico de enfermagem, quando você começa a fazer a área da saúde, sempre começa a acontecer as coisas assim. Parece que começa a atrair, gente. Não sou eu não, tá? Eu não falei, mas Não uma sou das eu, minhas não. formações aqui junto com o Hugo foi da parte de primeiro socorro, resgate, que a gente deu muitas aulas aí, né, nesse longo tempo aí. Aí acabou que a gente indo por uns lados diferentes. Mas... Aí veio a pergunta que eu queria fazer pra você, né? Vou até voltar. Vou voltar. E o que te levou, Marcos, aí pra parte do... Vou fechar aqui que as perguntas já foram feitas, né, em relação ao seu trabalho. Eu queria saber, Marcos, o que te levou aí pro tratamento de feridas, né? Sendo que você tinha uma desenvoltura muito boa no primeiro socorros, tudo que você fez, você foi de excelência. E por que você optou pela parte do tratamento de feridas? Poxa, essa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, cara. Caraca, te peguei desprevenido, né? Pegou desprevenido agora, caraca. E agora? Pô, não tem uma... porque você... Respondendo... Você veio de emergência, né? Não, você era o quê? Trabalhava com mais ou menos o interno, depois você foi para emergência, hospital público, depois trabalhou em particular também, né? E... feridas, caraca, veio resgate, mudança, né? Socorros, caraca, mano. Eu não saio do resgate. resgate. De campo, totalmente. Mano, resgate é a minha paixão, primeiro socorros, APH, extricação, transporte, resgate rodoviário, é a minha praia. E por que você foi lá pra feridas? Poxa, cara, eu vou falar uma coisa que parece até maluquice, mas não é. Deus. Foi assim, foi um toque de Deus assim na minha vida, que às vezes a gente tem um direcionamento de Deus assim, que você não sabe de onde vem, né? Aquele negócio, aquela que eu falo sempre, aquela sementinha, né, que colocam lá e aquela semente frutifica. Então, para quem não sabe, eu fui supervisor lá desse hospital público e dentro dessa supervisão, né, eu comecei como técnico, comecei lá de baixo, gente, já não comecei como supervisor, não. Fui técnico de enfermagem, ralei bastante lá dentro desse hospital, que com certeza deve ter alguém aí me vendo, me escutando, né, que trabalhou comigo. Ralei bastante ali, depois fui enfermeiro, também ralei mais um pouquinho. E alguém me tocou, pô, acho que esse cara tem capacidade, tem algo a mais a dar. E me tiraram da enfermagem e me botaram como supervisor.
E eu continuei com o mesmo padrão, né, de responsabilidade, de conhecimento, ajudando as pessoas. Só que, infelizmente, né, a gente tem, quando a gente às vezes não consegue ajudar de forma que a gente quer, né, as pessoas, e eu vi essa dificuldade que eu tinha. Pô, quero ajudar mais, como é que eu faço para ajudar mais? Né? Sendo que a gente às vezes tem um recurso muito limitado, né, dentro do hospital. Então, para as pessoas que acham que eu era só supervisor e não fazia nada, tinha um dia que eu ficava o dia todo, que eu era a rotina, não faz né? nada. Que eu às vezes ficava o dia todo, aí quem pode falar, e até meu amigo também, que trabalhou muitos dias aí comigo, o Francisco, né? E a Laurimar também, não posso deixar de falar deles. Francisco e a Laurimar batalharam muito comigo, às vezes o nosso horário de sair era 4 horas da tarde, mas às vezes 8 horas da noite a gente estava no hospital, né? Então, e às vezes fazendo curativo, né? O dia todo fazendo curativo. Então eu via que aquela Mas questão você de foi curativo... para uma ala específica de curativo? Não, lá na época o Era supervisor ortopedia, era não? o responsável do curativo. Ah, tá. Entendeu? Então a gente fazia curativos de terceiro e quarto grau, que são feridas mais graves, né? E o de segundo, terceiro, o de segundo, primeiro, o enfermeiro fazia. Puxa o microfone Entendeu? um pouquinho para tomar. Perdão. O de segundo, primeiro grau, o enfermeiro fazia, e o primeiro grau também o técnico também pegava também para fazer, né? Então, a gente tinha a Larimar, né? Na época era coordenadora de lá, do tratamento de feridas, né? De lá. Coordenadora que a gente chama de comissão de curativos. Aí eu comecei, aquele negócio começou a me fisgar. Caramba, tu não parou mais, mano. Caramba, tô muito mecânico. O que que eu posso fazer? O que que eu posso melhorar? Eu recebo uma ordem de fazer isso, eu aplico, e daí? Como é que vem essa ordem? Por que que vem essa ordem? Como é feito até chegar a esse ponto de usar esse material? Eu via que eu estava muito mecanicista, aí via como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso tirar esse paciente, e esse paciente que muitas das vezes sai do hospital tem alta com a ferida aberta, porque ferida, gente, se vocês não sabem, não segura a paciente no hospital. A ferida aberta é um campo aberto para infecção. Então, depois que a gente regula, melhora o quadro clínico do paciente, é importante realmente dar alta para esse paciente. Mas, e aí, quem absorve esse paciente quando o paciente sai do hospital? E a gente vê uma área assim, muito escassa de profissionais, tá entendendo? Até da clínica da família, nem todo mundo tem a capacitação adequada para estar absorvendo. Tem profissionais bons? Tem, mas infelizmente ainda são poucos, até na especialização de estomaterapia, e muitos estomaterapeutas também não têm conhecimento adequado. Minha opinião, tudo que foge à enfermagem do hospital é escasso. Tu pode ver, a galera que se forma em enfermagem vai pro hospital é um público. Vamos botar aí que é 90%, mano. Agora, o que vai pro resgate, o que vai pro cuidado de idoso ainda tá maior do que o resgate, né? Que o resgate é poucas pessoas. Então, a galera, ou ela vai pro hospital, ou vira cuidador de idoso. Agora, que nem você falou, tratamento de ferida, instrumentação, outros, é tudo muito escasso. É muito escasso, porque ainda não, na Abrir realidade... a mente, galera. Na realidade, tem muita gente assim com a mente ainda muito fechada, tá? E a enfermagem é muito grande. E a enfermagem, o campo de atuação da enfermagem tem campo de atuação de empreendedorismo, uma coisa assim difícil, de auditoria. A pessoa vai no hospital para auditar o hospital. Entendeu? Que é um campo também bem para quem tem experiência, auditoria. É o que eu estou te falando, tudo é a base. Se você tem uma base lá como auditor, você consegue empreender também na área de auditoria. Beleza? Se você tem um campo lá em aleitamento materno, você vai ensinar a mamãe lá a dar o leite para o bebê de forma adequada, como eu aprendi lá embaixo lá. Só que não atuo dessa área porque não é a minha especialidade, mas tem gente que faz isso muito bem. E às vezes vocês podem pensar, cara, mas isso, dar leite para criança aí é uma coisa normal, mas não é, gente. Tem muita gente que dá de forma errada, por isso que você vê
muitas fissuras aí mamárias, às vezes até doenças ali na área do seio, que o enfermeiro, até o enfermeiro estomaterapeuta, tanto o enfermeiro que é especialista em saúde da mulher, vai atuar ali também ajudando você, mãe, que está passando nessa dificuldade aí no início da amamentação, que é um período com muita dificuldade, né? A mulher ainda está se descobrindo ali como dar o leite materno para a criança também está se descobrindo ali como mamar, né, de forma adequada, como pega, e é isso, né? Aí voltando lá, aí tu ficou lá naquele período lá, né, de curativo, e aí, mano? Aí eu falei, cara... Evoluindo. Porque eu lembro que tu não parou mais, mano. Eu falei, poxa, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Só que ali dentro, né, desse hospital, eu encontrava dificuldade para fazer essa mudança, né? Não sei porquê, a gente tinha essa barreira, que a gente tentava melhorar alguma coisa, mas tinha essa barreira que a gente não conseguia crescer, né? Nem crescer assim pessoalmente, mas melhorar as condições, né? Então eu parei e pensei, cara, de alguma forma, algum dia eu vou ter que implantar isso. Então, aí passou algum tempo, é o que eu tô te falando, tem coisas que é coisas de Deus, né? Como eu tava falando até com a minha amiga Laurilene, né? A Lauri, que era da comissão lá, eu falei, poxa, algum dia eu vou fazer alguma coisa para mudar isso, mas não vai ser agora, entendeu? Aí continuei com a minha função lá, trabalhando, mudaram a política e um certo dia, falaram assim, Marcos, infelizmente... você está demitido. Aí eu falei, cara, poxa, parece até que foi um aviso. Eu falei, pô, eu preciso mudar, eu preciso melhorar isso, e agora eu recebo a demissão. Talvez se eu não tivesse recebido essa demissão, eu nunca estaria lá até hoje. Não estaria nem aqui. Então, ia estar de plantão essa hora. Ia estar de plantão. Então, gente, é o que eu aviso para vocês. Às vezes a gente fica num conforto do nosso trabalho lá, e a gente tem preguiça de sair, de criar, entendeu? Porque a gente está no conforto. Só que esse conforto não é para sempre. Hoje em dia, você às vezes pensa, eu estou na área, sou concursado. Você não sabe o dia da manhã. Infelizmente, até os concursados podem sofrer algum tipo de problemas. Então, infelizmente, acontece muito com a empresa particular. Mas até concursado também pode sofrer. A gente não sabe como está a nossa política amanhã. A realidade é essa. Então, quando você está na empresa particular, você acha, estou aqui, estou confortável e nada vai mudar. Eu também estava lá, estava confortável, supervisor, fazia o meu trabalho, o melhor trabalho que eu podia fazer, com o pouco que eu tinha, e sofri essa demissão, assim, sem justa causa, sem dizer um oi, sem um tapinha nas costas, sem até entender até hoje, mas depois eu entendi, foi uma direção, não foi um... Plano de Deus. Foi um plano de Deus. Foi uma direção, Marcos, agora é a tua hora. Aí se lembra daquele papo de buscar conhecimento lá da tua base? Foi essa. Aí eu busquei, caraca, eu atendi no meu dia a dia aí, até hoje, eu já fiz mais ou menos, já atendi mais de 1.000 pacientes, mais de 1.000 clientes. Então, e na época do hospital, bota aí mais ou menos a metade ou mais um pouquinho. Então você busca essa experiência que você tem e adiciona na sua capacitação. Você não pode deixar de buscar conhecimento. Aí que surgiu, eu falei, cara, eu vou montar um consultório, eu vou começar a atender a domicílio e montando o meu protocolo, o melhor protocolo que eu posso dar com o pouco que eu tenho. Então eu criei o protocolo, porque vocês que vão fazer atendimento, é igualzinho lá no hospital, vocês têm que criar o protocolo também de vocês. É o famoso... de atendimento. Tá fazendo o possível o melhor. Não é o melhor do mundo, é o protocolo tem que estar lá direitinho, conforme o regulamento do conselho, o conselho de enfermagem, tá? Para você estar sempre embasado em alguma coisa. Você fez alguma coisa errada? Não, tá aqui no protocolo, ó. Lei tal. Deixa eu só dar um aviso aqui, Marco. Então, galera, quando a imagem congela assim, é porque a bateria da minha câmera, ela tá acabando, tá? Então ela congela 2 vezes. Tá. Congela com 20%, depois congela com 10%, tá bom? Então, a galera do bate-bola já tá sabendo. Então, quando trava, a galera do bate-bola já sabe que a bateria tá acabando.
Então a galera da enfermagem já vai começando a se habituar em relação a isso. Tá, Richard? Não foi tua internet que bugou, não. Foi a bateria aqui da câmera que tá acabando. Por isso que eu uso esse telefone aqui, tá, gente? Então aqui eu vou me baseando pelo que tá acontecendo, eu vou lá e destravo. Então, Marcos, isso que você tá falando é o famoso tá fazendo o possível ou melhor, né? Tá fazendo o possível melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque não adianta nada, às vezes, você ter condições melhores, que a gente vê aí muito no mercado, às vezes o profissional tem a condição, tem o melhor. Ele tem o melhor, mas o pouco de conhecimento que ele tem não aplica. Então, às vezes, o cara tem todo o material. Eu comecei com pouco, gente. Eu comecei com 10 gases na bolsa, uma atadura e vamos lá. Por quê? Ganhei o mundo. E ganhei o mundo, porque o conhecimento é tudo. Tá entendendo? Eu aprendi muito. O que a gente fala, a gente aprende tudo, um pouquinho de cada. Por exemplo, curativo, a parte de curativo que a gente faz... Eu peguei conhecimento do resgate, às vezes a gente saía de um atendimento, às vezes para atender no outro dia, esquecer de colocar atadura na mala. Falar, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer um curativo sem atadura? A gente pega o conhecimento lá do resgate lá e aplica. Faz um curativo lá de 3 pontas, mas resolve a situação, tá? Então, para quem é do resgate aí, sabe que é o curativo de 3 pontas. Então a gente tem que resolver a situação do paciente da melhor forma que a gente tem e as condições que a gente tem. Então, galera, vamos lá. É que o Marcos se empolgou aqui, se deixar a gente vai conversar até amanhã. Só os nossos papos normais aqui em casa duram mais ou menos 3 horas facinho. Então, Marcos, se eu te falar aqui que nós já passamos de 1h20, tu acredita? Caraca, quando o papo é bom, né? O papo é gostoso, a gente passa, conversa e nem sente, né? Então, galera, olha só, vou começar a finalizar a nossa live aqui antes que a câmera desligue. Marco, eu queria saber se você quer deixar algum recado para alguém. Claro, galera, eu vou convidar o Marco novamente, eu vou colocar mais enfermeiros aqui pra gente bater papo, não só sobre curativo, sobre enfermagem, né? Que eu quero levantar a bola da enfermagem, eu quero levantar mais ainda o nome da enfermagem, como eu falei, não vai ser só, vai ser técnicos, vai ser todo mundo. Gostaria que viessem cuidadores de idoso, outras funções também para falar da saúde, tá bom? Marcos, meu querido, já está convidado para uma próxima oportunidade. Você quer deixar algum recado, alguma coisa? Fala de novo aí suas redes sociais deixa o seu recado final aí. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade brilhante de estar aqui no estúdio da equipe Asfalto Verde com meu amigo, né, Augusto Soares, mais de... Não pode falar não, senão cagueta a nossa idade. Então eu vou passar aí a minha rede social, que é _Marcos Bittencourt. Me siga lá no canal, que a gente tem conteúdos lá, não somente sobre tratamento de feridas, mas sobre o empreendedorismo também. E a gente vai estar iniciando um curso também de janeiro. E também, ó, vou caguetar, ó.